Olá, amigos clientes da Tributos Consultoria. Estamos aqui para tentar, de forma bem didática, por meio desse vídeo, tentar ajudar vocês a compreender essa série de mudanças que vem acontecendo aí na legislação trabalhista, na legislação fiscal, por ocasião dessa pandemia que todos estamos vivendo e que afetou profundamente todas as atividades econômicas. Vamos aqui iniciar abordando vários temas, contemplando o porte de cada uma das empresas de vocês, algumas se adequam, outras não, e dúvidas vão existir, claro, e a gente vai estar à disposição para saná-las, né? Inclusive, Marfisa, a minha sócia ligada a essa área trabalhista, ela já passou através de e-mail, né? Uma apresentação com breve resumo das medidas provisórias da área trabalhista. Na sexta-feira passada, já avisei a todos vocês da mudança de vencimento em alguns dos tributos e contribuições também. E vamos aqui iniciar. A gente vai iniciar pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, houve uma postergação de vencimento. Tá? A competência de março de 2020 passou para 20 de outubro, a competência de abril de 2020 para 20 de novembro e a competência de maio passou para 21 de dezembro. E aí vem um pouco da confusão que ficam os entes públicos nesse país quando tratam uma determinada matéria. O Simples Nacional, como todos sabem, ele é um sistema de apuração em que uma guia única contempla os impostos federais, o ICMS e o ISS, né? Esses vencimentos que eu acabei de citar para vocês, postergados, são dos impostos federais. O ICMS e o ISS, incrivelmente, estão em datas diversas dessas. A apuração de março, o ICMS e ISS, será pago até 20 de julho. A apuração de abril até 20 de agosto e a apuração de maio até 20 de setembro, né? Pra vocês verem quão é louco esse sistema tributário nosso, né? E aqui fica um aviso. Nessas datas, tanto para os impostos federais como para o ICMS e ISS, o imposto apurado, declarado, ele terá de ser pago integralmente, ok? Se passar dessas datas, incorrerá em multa e juros. Portanto, uma análise econômica de cada um de vocês é bem pertinente nesse momento e a gente também está à disposição para ajudá-los. Seguindo nessa questão de postergação de vencimentos, a gente teve o PIS e o COFINS. O PIS e COFINS, das competências de março e abril, também tiveram seus vencimentos postergados. Quando eu falo em vencimentos postergados, assim como vale também para o Simples Nacional, são datas máximas em que os tributos podem ser pagos sem a incidência dos acréscimos legais. Para o PIS e COFINS de março, que venceria agora em 25 de abril, a data passou para 25 de agosto. Para a competência de abril, PIS e COFINS, que venceria inicialmente em maio, a data foi postergada para 25 de outubro, ok? Todas essas datas a gente vai passar, então logo termine a apresentação de forma discriminada em uma planilha, indicando lá o vencimento atual, o vencimento novo e também cada um dos impostos e contribuições para que vocês possam se guiar através desta guia. Outra postergação, aí já envolvendo as contribuições, envolveu o INSS.
a contribuição patronal, aquela parte que a empresa paga, 20% sobre a sua folha de pagamento, mais os códigos, desculpe, GILRAT, que variam de acordo com o risco de cada empresa, né? Essa contribuição patronal para as competências de março e abril também houve uma postergação no vencimento. Março passou para ser pago em até 20 de agosto. A competência de abril, que venceria em maio, o vencimento passou a ser pago até 20 de outubro, ok? Junto com essas, para você, cliente que tem funcionários, tem empregados domésticos, também a competência de março e a competência de abril da contribuição patronal que você paga também foi postergada para as mesmas datas da contribuição previdenciária das empresas. Março até 20 de agosto, abril até 20 de outubro. Tudo bem até aqui? Agora nós vamos iniciar um breve relato, né? A gente tem uma FISA transmitiu para vocês por e-mail na data de hoje um resumo das duas medidas provisórias, a 927 e a 936, que tratam diversos assuntos ligados à área trabalhista e estão suscitando diversas dúvidas em todos, né? Para que vocês tenham ideia, eu estava conversando com um amigo que milita na área e até sexta-feira passada contabilizávamos 10 medidas provisórias editadas em apenas 8 dias. Uma loucura para quem está na linha de frente, nós contadores, advogados, que buscamos a atualização rápida, quase que instantânea, para passar uma melhor orientação para vocês. E imagine, né, o empresário no meio desse turbilhão de informações, como não está se sentindo e como não fica confuso, o que é mais do que natural. Está havendo uma aceleração de publicação de atos legais e toda a atenção deve ser dada para que não se cometam erros ou falhas, né? Vamos aqui começar pela medida provisória 927. Essa medida provisória, ela tratou alguns aspectos. Tratou sobre FGTS, que teve seu vencimento também postergado. Vamos já chegar lá, mas com uma característica diferente do que a gente falou há poucos minutos para os demais impostos e contribuições. Falou de férias coletivas, falou de férias individuais, tá? São basicamente esses 3 pontos da medida provisória 927. A gente aqui falando de férias individuais, as férias individuais, elas podem ser antecipadas, né, durante esse período de calamidade pública, desde que não seja em um período inferior a 5 dias. E também essa antecipação poderá ser feita ainda que o colaborador não tenha adquirido o período aquisitivo. Período aquisitivo é aquele período em que decorrem 11 meses após um ano de realização do período aquisitivo. A cada ano, né, a cada um ano, o funcionário tem direito ao período aquisitivo. Quando ele adquire esse período aquisitivo, contam-se 11 meses para ser concedida as férias. Mesmo que o funcionário colaborador não tenha adquirido o período aquisitivo, o direito ao período aquisitivo, enquanto durar esse estado de calamidade pública, as férias podem ser concedidas de forma antecipada, desde que comunicadas ao colaborador por escrito ou de forma eletrônica, com antecedência de 48 horas e com a indicação do período de gozo, ok? Esse é um detalhe muito importante. Outro detalhe
é que o empregador que optar pelo pagamento do valor correspondente, aliás, desculpa, o empregador poderá optar para que o valor de 1/3 das férias. Como vocês sabem, as férias é composta pela remuneração mais 1/3. Esse valor de 1/3 das férias, concedido durante esse período de calamidade pública, ele poderá ser pago após a sua concessão e até o pagamento da parcela do 13º salário. É outro detalhe muito importante, que você é empresário, você é operador aí das rotinas de nossos clientes, precisam também se ater a esse detalhe. Agora, cuidado que na hipótese de dispensa do colaborador, o empregador pagará juntamente com a rescisão os valores ainda não pagos relativos às férias, ok? Isso é lógico. Se há uma demissão, então, por consequência, todo esse estado de diferenciação, ele não prevalece. Temos aqui na sequência as férias coletivas, também, assim como as férias individuais, podem ser concedidas sob aviso escrito ou eletrônico com antecedência de 48 horas. As férias coletivas, conforme a medida provisória 927, ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional. É o que diz a MP 927. Fala de antecipação de feriados, né? Os feriados religiosos têm uma diferença para os feriados não religiosos, sejam eles federais, estaduais, distritais, a gente está falando de Brasília, ou municipais. Os feriados, eles podem ser antecipados, né? O gozo desses dias, e desde que comunicado também com antecedência mínima de 48 horas, também de forma escrita ou eletrônica. Veja que esse padrão de comunicação segue, né, para todas as comunicações. Tem de ser indicado quais são os dias que serão envolvidos, e esses dias de feriados não religiosos poderão ser utilizados para compensação do saldo do banco de horas. Eu falei no início que há diferença entre feriados religiosos e não religiosos. Os feriados religiosos, e aí vem um detalhe, para que eles possam ser aproveitados da forma citada, tem de haver a concordância por escrito do colaborador. O feriado religioso precisa ter a concordância do colaborador, do funcionário, no caso, e o feriado não religioso, o empregador pode comunicar. Essa é a diferença. E ainda utilizar a compensação do banco de horas. A gente falou de feriado, a gente falou de férias coletivas, de férias individuais. Agora nós vamos para a parte do FGTS, tá? O FGTS, ele também teve suspensa a cobrança. Quando a gente falou lá há poucos minutos atrás de tributos e contribuições, a gente precisa ressaltar bem isso. Não houve uma dispensa do pagamento, não houve uma dispensa da apuração, não. Os valores de PIS, de COFINS, de INSS, contribuição patronal das empresas, dos funcionários, o FGTS também, o próprio Simples Nacional, eles tiveram suspensos a cobrança do seu recolhimento, que é o período em que poderá ser pago sem a incidência de multa e juros e de início de procedimentos de execução fiscal, de cobrança administrativa por parte dos fiscos estaduais, municipais, federais, né? Isso é que a medida provisória fala em suspensão da cobrança, né? O FGTS, ele teve 3 competências, março, abril e maio, com postergação da cobrança, postergação do vencimento, adiamento, né, do vencimento. Essas parcelas poderão ser pagas sem os acréscimos legais, e aí vem a diferença em relação ao que a gente falou até agora,
em 6 parcelas mensais a partir do dia 7 de julho de 2020. O FGTS, além da postergação, além do vencimento ter sido jogado para uma data além, ele poderá ser pago a partir de 7 de julho. Para deixar ainda mais claro, o FGTS, das competências março, abril e maio, como a gente falou, né? Ele tem, as empresas têm até 7 de julho, vai pagando essas competências sem os acréscimos. Agora, diferente dos demais impostos e contribuições, tributos e contribuições, né? Cujo exemplo a gente deu há pouco, de postergação de vencimento, as empresas podem, para o FGTS de março, abril e maio, se eu estou falando de competências, tá, gente? Competências desse mês, parcelar a partir de 7 de julho em 6 prestações mensais iguais, também sem a incidência de juros. Você poderá parcelar a partir de 7 de julho em 6 parcelas sem juros, ou paga até 7 de julho, de uma vez só, ou paga uma contribuição ou outra, né, dessas competências, ou parcela a partir de 7 de julho em 6 prestações mensais e consecutivas. Ok, gente? Essa foi a MP 927, né? Outra MP, a 936, essa fala da redução. Essa eu peço bastante atenção de todos para esta MP. Ela fala da redução da jornada de trabalho e da consequente remuneração e também da suspensão do contrato de trabalho. Aqui tem detalhes bastante relevantes e a gente vai tentar falar de forma ainda mais pausada para que todos vocês possam compreender. Vale a partir de 1º de abril, né? Então vale para os acordos que forem firmados a partir de 1º de abril. O prazo de 90 dias. Isso eu estou falando de redução, tá? A redução, vocês vão ver que tem a diferença entre redução e suspensão. A redução poderá ser dada em até 90 dias, mediante acordo escrito individual, firmado entre colaborador e o empresário, firmado, assinado também em até 2 dias antes da data prevista para início. Hoje, quarta-feira, já é para ter sido assinado aqueles acordos individuais daqueles funcionários que você pretende que usufruam da redução de salário e de jornada, vamos ver mais adiante, a partir de sexta-feira, 48 horas antes do início da aplicação da redução, o acordo tem que estar firmado e assinado por ambos, tá? Percentuais de redução são de 25%, 50% e 75%, ok? 3 percentuais. E aqui a gente vai tirando algumas dúvidas com base nos dias que se decorreram desde a publicação da medida provisória até aqui, de ligações de alguns de vocês e do que a gente acompanha, né, por meio de noticiários, por meio de debates também, em grupos que a gente participa. Quem ganha salário mínimo pode sofrer essa redução? Sim. Quem ganha salário mínimo também pode ter essa redução. Entendam, dando como exemplo, João, funcionário João, de alguma empresa de vocês, ele terá uma redução, o empresário optou por uma redução de 50% da sua jornada de trabalho e da sua remuneração. João
estará à disposição da empresa apenas 50% do seu tempo, da sua jornada de trabalho hoje. Se João trabalha, por exemplo, 8 horas por dia, ele estará trabalhando 4 horas. Você, empresário, arcará com 50% do salário de João. Sobre esse valor que a empresa vai arcar, incidirão INSS, FGTS, os encargos sociais e trabalhistas. A outra metade, os outros 50%, quem vai arcar é o governo, através de um benefício de seguro, como seguro-desemprego, né? É o governo que vai arcar com essa outra parcela. E assim vale para as reduções de 25% e 75%. Os encargos sociais serão reduzidos, como vocês viram nesse exemplo prático que eu dei, sim. Os encargos sociais incidirão sobre a parcela que você, empresário, permanecerá pagando, repito, com prazo máximo de até 90 dias para esses casos de redução de salário e de jornada. Todos os funcionários poderão ser abrangidos por esta modalidade? Sim, independente de período de contratação e também independente de setor. A empresa pode optar por dar uma redução salarial para João, digamos que é do setor de produção, e não dar para Maria, que também é do setor de produção, tá? Qualquer patamar de salário poderá ser contemplado pela redução? Sim, mas tem uma diferenciação aqui entre uma faixa salarial. Não há exigência de formação técnica para aqueles que ganham até R$ 3.135. Ok? Para os que ganham até R$ 3.135, a redução pode ser aplicada sem qualquer necessidade de comprovação e de formação técnica científica. Para aqueles que ganham igual ou superior a R$ 12.202,12, esse sim poderá ter a redução praticada, mas para isso tem que ter a exigência de curso superior. Até porque subentende-se, né, que quem ganha esse patamar salarial tenha a formação, pelo menos, de uma graduação. Há um limbo aí, né? Se vocês notaram, tem um pessoal, a grande massa, que ganha até R$ 3.135 e outros que ganham acima de R$ 12.202,12. Esse pessoal que fica entre essas duas faixas, eu até batizei isso de limbo, tá? Esse pessoal, eles não entram na redução, tá? Ou seja, não vai ter a parceria, se podemos dizer assim, entre empresário e governo, mas para esse pessoal que está no limbo entre essas duas faixas, poderá ser praticada a redução de 25% nos vencimentos salariais, já prevista na CLT, para casos de calamidade pública, ok? Esse é um ponto. O aprendiz também pode sofrer redução e suspensão, tá? O aprendiz também pode sofrer suspensão e redução. Vamos dar aqui detalhes gerais sobre a redução para passar para o tópico da suspensão. Colaboradores terão a estabilidade durante o período e pelo mesmo número de meses após o retorno. Vamos imaginar que o funcionário João, o mesmo funcionário que a gente falou agora há pouco, o empresário decida que vai dar 60 dias, durante 60 dias, a suspensão de 50%, a redução, de 50% que a gente falou. 60 dias corresponde a 2 meses. João ficará 2 meses com a redução de jornada e de salário
E após esses 60 dias, ficará mais 2 meses com estabilidade. Não poderá ser demitido. Porque se assim acontecer, a empresa não poderá fazer uso desses benefícios aqui da medida provisória e incorrerá no pagamento de salários e de encargos sociais, como se não houvesse havido a redução. Ok, gente? Desculpe, isso é um ponto muito importante também, tá? Estagiários estão fora, estagiários não podem sofrer a redução, tá? É outro detalhe aqui que a gente tem sobre a redução. A empresa, desculpa, o estagiário pode sofrer o estagiário não pode sofrer nem a redução nem a suspensão. E o aprendiz pode sofrer redução e suspensão. Uma pequena confusão aqui. A empresa pode optar por uma ajuda compensatória, e essa ajuda compensatória, ela não será considerada como salário e nem como base para o cálculo dos custos trabalhistas. Voltando ao exemplo do João, voltando ao exemplo dos 50% de redução. O empresário gosta do trabalho de João, sente por parte do João uma fidelidade, uma disciplina, e então opta por pagar 10, 20% a mais para João. Ele vai pagar 50% de redução, mas vai pagar como ajuda compensatória para o João um valor de, vamos imaginar aqui, R$500. Ó, João, vou te dar uma ajuda de R$500, mesmo com a redução. Esses R$500, eles não serão considerados legalmente como salários e nem serão base para o cálculo do INSS, do FGTS, de nenhum dos encargos sociais trabalhistas, ok, gente? Esse também é um ponto muito importante, tá? Agora vamos falar da suspensão. A suspensão também válida a partir de 1º de abril, 60 dias. O prazo máximo da suspensão é em até 60 dias, diferente da redução, cujo prazo é em até 90 dias, né? Essa suspensão poderá ser fracionada em 2 períodos de 30 dias cada, tá? Ou 60 dias ininterruptos, ou fracionada em 2 períodos de 30 dias cada. Suspensão, o nome já diz, o contrato de trabalho fica totalmente suspenso. Com um detalhe, não haverá o recolhimento, claro, não haverá o pagamento de salário por parte do empregador durante os 60 dias, não haverá o recolhimento dos encargos sociais trabalhistas nesse período, mas o empregado, o colaborador, não poderá ficar à sua disposição, à disposição da empresa, durante esse período, sequer atuando através de teletrabalho ou home office, ok? É suspensão total das atividades. Durante o período de suspensão, a empresa obriga-se a manter os benefícios concedidos ao colaborador. Tá? Falei aqui, o colaborador não poderá ficar à disposição da empresa. E, detalhe, quando eu falei lá para a redução, desculpe, e vou reforçar agora para a suspensão. Qualquer empresa nesse país, independente do seu faturamento, independente do seu regime de tributação, se simples, nacional, lucro presumido ou lucro real, pode praticar essa redução, suspensão. É uma forma de nós empresários, que nós contadores, eu, Mafisa, também somos empresários, em tentar manter a empregabilidade, né? Evitar as demissões e colaborar de alguma forma com a economia, tá? E daí também foi a intenção do governo
Está bem presente aí na letra de cada MP essa preocupação. Os encargos, e aí vem as dúvidas que podem haver sobre suspensão. Os encargos sociais serão suspensos? Sim, como a gente falou há pouco tempo no exemplo do João. Todos os funcionários poderão ser abrangidos por essa modalidade? Sim, assim como a redução, suspensão também. Aquela mesma condição, né? Quem ganha até R$ 3.135, R$ 3.135, não tem a exigência para que o empregador pratique a suspensão de que o empregado tenha alguma formação técnica ou científica específica. Para aqueles que ganham acima de R$ 12.202,12, exige que tenha curso superior. E para aquela faixa salarial que eu chamei de limbo, entre R$ 3.135 e aqueles que ganham igual acima de 12.202,12, o pessoal que está entre essa faixa, é apenas acordo ou convenção coletiva para percentuais acima de 25%, podendo o empregador praticar a redução de 25% por meio de acordo individual. O que é que acontece? Para esse pessoal, apenas acordo individual ou coletivo para percentuais acima de 25%. Esse pessoal não pode ser contemplado pela suspensão, mas um percentual acima de 25%, 50%, 75%, o que for, eles podem ser praticados mediante acordo ou convenção coletiva. Agora, para percentuais de redução, porque só pode ser praticada a redução, por meio de acordo individual até 25%, porque a CLT, como eu disse, já prevê em casos excepcionais a redução de 25%. Repito, para ficar bem didático. Para esse pessoal, esse caso que eu estou falando, que não pode praticar suspensão, é para aqueles que ganham acima de R$ 3.135 e abaixo de R$ 12.202,12. Ok? Esse pessoal pode sofrer redução de 25%. A CLT prevê. E aí, para isso, não precisa da formalidade do acordo individual, nada, comunicar ao sindicato, nada. Agora, se para esse pessoal você vai praticar um percentual acima de 25%, sim, mediante acordo ou convenção coletiva. Todas as empresas poderão fazê-lo sem restrição, independente do faturamento. Sim, a redução tanto faz faturar 100 mil, 10 mil, como 10 milhões, 100 milhões. A redução pode ser praticada sem trava nenhuma quanto ao faturamento. A suspensão, ela faz uma exigência. E essa exigência é para aquele pessoal, para as empresas que faturaram acima de 4.800.000 durante o ano de 2019. Para essas empresas, a modalidade de suspensão poderá ser praticada desde que a empresa forneça uma ajuda compensatória, o nome é esse, ajuda compensatória, de 30% do salário. Mas aí também vem outra questão. Essa ajuda compensatória, assim como aquela da redução que a gente falou, da ajuda a mais para o funcionário João, do nosso exemplo, essa ajuda compensatória não será base para a incidência dos encargos sociais e trabalhistas, tá? Para o pessoal de lucro real, essa ajuda compensatória, ela será excluída da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição, o que aumenta ainda mais o ganho da empresa. No lucro real, a gente sabe o que é isso. Você exclui e aumenta ainda mais o lucro da empresa. Tem os detalhes gerais, né? E agora, ultimamente, há poucos dias,
um ministro Lewandowski do Supremo Tribunal Federal acatou um liminar da rede, né, em que ela solicitava que os acordos individuais eles fossem comunicados para os sindicatos das categorias. A gente vai estar fazendo isso, tá? Mas o sindicato tem 10 dias para se manifestar. Caso o sindicato não se manifeste, aí sim o acordo coletivo fica dado como aceito pelo sindicato. A gente não vai acreditar, aliás, eu não acredito, né, que algum sindicato vá querer complicar uma situação dessa em detrimento do colaborador, onde o empresário vai tentar manter a empregabilidade, tá? Então, essa comunicação aos sindicatos, a nossa equipe da Tributos vai estar fazendo também, né? Isso vocês não se preocupem, tá? Bem como a informação que será enviada ao Ministério do Trabalho e Emprego, né? Após o acordo firmado por escrito entre você, empresário, e o empregado, uma comunicação eletrônica é feita ao Ministério do Trabalho e Emprego, dando ciência de que aquele colaborador terá praticado contra si, a favor de si, a favor de si a suspensão ou a redução, porque através disso o Ministério do Trabalho e Emprego vai iniciar seus procedimentos internos para liberar o valor em termos de seguro-desemprego, né? Em até 30 dias, tá? Acordo firmado hoje, dia 8/4, é comunicado ao Ministério do Trabalho, mas passa em 30 dias contados a partir do dia 8 de abril, hoje, no dia 8 de maio, é feita a liberação da parcela para o funcionário, ok, gente? E a nossa equipe ela está à disposição, né, para dirimir dúvidas, para orientá-los, tá? E que a gente possa passar dessa aí com o mínimo de efeito possível, porque alguma coisa já está ficando, né? A economia está muito afetada e a gente pretende, né, passar por isso com o mínimo de arranhão possível, que todos possam recuperar os seus negócios, ok, gente? A gente fica à disposição e, inclusive, ressaltando, é um período de exceção, podem surgir dúvidas durante o feriado que se avizinha de Páscoa, final de semana ou mesmo noite. Vocês tendo nossos contatos no WhatsApp, principalmente meu e da Mafisa, fiquem extremamente à vontade, porque a gente vai estar juntos nessa, ok? Um abraço para todos, uma boa Páscoa, e a gente vai sempre, daqui para frente, iniciar essa comunicação com todos vocês. Ok, gente? Um grande abraço, grato pela atenção de todos. Dividido em 6 parcelas mensais consecutivas. Eu tentei avisar, não escuta.